Manual Discipulado, né, do bispo Paulo Lockman e da Zélia Constantino, e hoje nós vamos estar falando da lição 6, que fala acerca da fé cristã, né? Então, eu vou estar lendo, eu tenho, como esse vai ser visto também por outros, até mesmo por outra igreja, eu tenho mantido fiel à descrição daqui, à leitura, né, sem colocar nenhuma ressalva minha, nenhuma interpretação minha. Então me perdoe, por isso eu fico lendo, né, para que mantenha a integridade do texto. Então vamos lá, a fé cristã, lição número 6 do Seguir a Cristo. Introdução. O que é a fé? Ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Está lá em Hebreus, capítulo 11, verso 1. Essa é a definição que nos dá a própria Bíblia. Em termos de conteúdo, não podemos acrescentar muita coisa. O que vamos mostrar, na realidade, são situações em que a fé foi usada e o resultado que produziu. O primeiro grande exemplo do que é fé, usado diversas vezes na Bíblia, é a história de Abraão. Abraão vivia com seus familiares numa região chamada Harã, até o dia em que Deus se revelou a ele e lhe fez uma promessa. Ora, disse o Senhor a Abraão, saia da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei e te engrandecerei o nome. Se tu uma bênção. Está lá em Gênesis, capítulo 12, versos 1 e 2. Abraão tinha... Só um minutinho, gente. Abraão tinha uma vida razoável e em segurança com todos os seus familiares. Mas creu na promessa de Deus e aceitou o desafio de ir para uma nova terra que ele não conhecia. Deus, como sabemos, cumpriu o que prometera a Abraão. O segundo exemplo que damos é o do centurião romano, conforme Mateus 8:5. Vamos lá? Mateus, capítulo 8. Mateus é Novo Testamento, capítulo 8. Verso 5. Diz assim a palavra do Senhor. E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião rogando-lhe. Voltando ao texto, que procurou Jesus em favor do seu servo que estava enfermo. Jesus, então, se oferece para ir até a casa do centurião ver o rapaz enfermo. O centurião, dando uma demonstração de grande fé, diz que não era digno de que Jesus entrasse em sua casa. Bastava que ele mandasse com uma palavra dali mesmo, onde estava, e o seu servo, com certeza, seria curado. Jesus respondeu a essa atitude de fé do centurião romano, dizendo, em verdade vos afirmo, que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Está em Mateus 8:10. O resultado da atitude de fé desse homem foi que seu servo foi curado. Muitos outros exemplos são encontrados nas Escrituras. Segundo, vivendo a fé em Cristo Jesus. Gálatas, capítulo 2, verso 19 a 20.
Então vamos lá, Gálatas, capítulo 2. Gálatas, capítulo 2, verso 19 e 20. Diz assim a palavra do Senhor: porque eu, pela lei, estou morto para a lei, para viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Paulo, num dos mais bonitos de seus depoimentos, ou seja, pregações, declara estar crucificado com Cristo. E Cristo viver nele e ele viver pela fé no Filho de Deus. Vejamos agora, de modo prático, como chegarmos a viver esse nível de fé cristã que Paulo alcançou. A. Como nos vem a fé? E assim, a fé vem pela pregação e pela pregação da palavra de Deus. Está lá em Romanos capítulo 10. Diante do que Paulo ensina, há pelo menos duas coisas importantes que Deus usa para nos passar a experiência de fé. A primeira é o culto, onde tudo gira em torno da fé, preparando-nos para receber a pregação da palavra. Palavra que nos traz ensino, exortação e desafios para o crescimento na fé. É muito frequente, quando começamos nossa caminhada na fé, enfrentarmos tribulações, lutas, dúvidas e mesmo perseguições. A tentação posta pelo inimigo é de que a igreja é bobagem, lugar de gente tão pecadora quanto as demais pessoas. Desiste disso. Somos tentados a deixar de frequentar os cultos e outras reuniões da igreja. O inimigo sabe que isso vai esfriar nossa fé, porque vamos parar de ouvir a pregação da palavra de Cristo, meio pelo qual Deus nos fala e fortalece a fé. A segunda é a leitura da palavra de Cristo. Se queremos receber mais fé, devemos ler a palavra de Deus, que é a reunião de escritos diversos que testemunham a fé e a esperança de um povo que andou com Deus e de como Deus atuou na vida desse povo. O estudo da Bíblia deve ser diário para podermos crescer na fé. B. Crescendo na fé. Depois de nos convertermos, aceitando Jesus como Salvador e Senhor, devemos experimentar um crescimento diário e constante da nossa fé. Isso nos vem pela prática da fé. Paulo, escrevendo aos Romanos, nos dá uma orientação de como isso ocorre. Vejamos o que ele diz. Primeiro, alcançando paz, graça e esperança. Justificado, pois, mediante a fé, tenhamos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem obtivemos igual acesso, pela fé, a esta graça, na qual estamos firmes e gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 5, verso 1 e 2. Paulo está afirmando que, mediante a fé, temos três coisas. Primeiro, paz, porque fomos reconciliados com Deus pela fé através de Jesus Cristo. Segundo, graça, porque vivendo com Cristo e em Cristo, estamos sobre a graça de Deus que permanentemente opera sobre nós. Terceiro, esperança, porque cremos na soberania e no poder de Deus. O futuro será de vitória, mesmo nas dificuldades e apesar delas, para aqueles que têm fé em Deus.
2. Vencendo as lutas pela fé. Romanos, capítulo 5, verso 3 a 5. A seguir, Paulo mostra que na nossa vida com Cristo, as tribulações e lutas já não são motivo de desespero. Primeiro porque nós podemos nos gloriar nessas tribulações. Em Cristo somos vencedores, mais que vencedores. Romanos capítulo 8, verso 37. Pois nada pode nos separar do amor de Deus. Romanos 8, de 38 a 39. Sabemos também que as tribulações e dificuldades nos estimulam a confiar em Deus, conforme Tiago 1, de 2 a 4. Deus continua sendo o Senhor dos céus e da terra, e nossa fé nele não é vã. Desse modo, nós somos desafiados e estimulados a perseverar. E quando perseveramos, estamos tendo uma atitude de fé. Podemos dizer, então, que Deus se alegra e põe a mão na nossa luta. Assim, mesmo em tribulação, vemos uma luz no meio de tanta confusão. É Deus nos amparando. Paulo chama esse momento de experiência resultado da nossa perseverança conjugada com a atuação de Deus. Diante dessa experiência, onde era só tribulação, Deus nos dá o sinal e bênção de sua presença e favor. Ele nos diz: oi, eu estou aqui. Nós recebemos imediatamente a esperança de que Deus está atuando e vai nos dar a vitória. E Paulo qualifica essa esperança como fruto da fé. Ora, a esperança não confunde, porque o amor de Deus é derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi outorgado. Está lá em Romanos 5, 5. Terceiro, ou seja, 3, né? Fé nas promessas de Deus. Não duvidou da promessa de Deus por incredulidade, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus. Está lá em Romanos, capítulo 4, verso 20. Crescer na fé é, acima de tudo, crer e apropriar-se das promessas de Deus. Não há luta ou necessidade da vida do dado servo ou serva de Deus. Não há um instante em que Deus não esteja cumprindo a sua palavra, suas promessas. Nossa dificuldade é a mesma do povo de Israel nos tempos do profeta Oséias. Meu povo está sendo destruído, porque lhe falta conhecimento. Oséias, capítulo 4, verso 6. A Bíblia, além de ser um relato de experiências de fé, é um livro de princípios de fé e promessas de Deus. Se nós aplicarmos esses princípios, vamos experimentar as promessas de Deus sobre nossas vidas. A questão é, precisamos ler a Bíblia e aprender esses princípios. Abraão havia recebido um desafio. Cumpriu a parte dele, obedecendo a Deus. Passou a esperar e confiar na promessa de Deus. Abraão era velho, não tinha filhos. A sua mulher Sara era estéril. Ele não podia confiar em si, nem sua mulher, só na promessa de Deus. Deus fez a parte dele. Deu a Abraão e a Sara um filho. É fundamental aprendermos a conhecer as promessas de Deus, crermos e tomarmos posse delas pela fé. Por isso, meus amados e amadas, Deus nos chama a não viver um cristianismo de tradição, mas um cristianismo pela fé.
e pela fé de que, mesmo que estejamos passando por essas pandemias, por essas lutas, Deus está no controle de todas as coisas. Por isso eu quero orar com você. Eu quero pedir para que Deus venha derrubar todas as barreiras que impedem com que você tenha uma nova visão. Assim como o profeta orou ao Senhor, pedindo para que tirasse dos olhos de seu moço toda a escama que impedia de ver que maior é o que estava com eles do que o que estava nesse mundo, eu também quero orar por você. Eu quero pedir para que o Senhor te dê fé. Fé para você poder contemplar todas as maravilhas que Deus tem para você. Por isso oremos então. Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero, ó Deus, te pedir nesse momento em favor do teu filho, em favor da tua filha, em favor dos que nos assistem nesse momento, Senhor, que estão nos prestigiando com a sua presença nessa live, Senhor, mas também aqueles que irão ver depois. Deus, eu quero te pedir nesse momento, em nome de Jesus Cristo, que assim como tu fizeste com aquele moço do profeta, que tirou a escama de seus olhos e ele pôde ver que maior é o que estava com eles do que o que estava no mundo. Que o Senhor também possa ajudar em nossa fé. Ó Deus, ajuda-nos na pequenez da nossa fé. Ajuda-nos, Senhor, a continuar a crer e a confiar no grande amor que o Senhor tem por nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver a tua graça, a tua abundante graça, e pela fé sermos mais do que vencedores. Porque, ó Deus, é pela fé que vamos conquistar todas as coisas, porque sem fé é impossível te agradar, Senhor. Por isso, Pai, eu quero te pedir, ajuda-nos na pequenez da nossa fé. Levanta, Senhor, aviva a tua obra, vivifica o teu povo, que eles possam começar a olhar, ó Deus, pela fé, todas as coisas, e ver que o Senhor está no controle de tudo. E que todos aqueles que perseveram pela fé no Senhor, esses receberão a coroa da vida. Por isso, Pai, nos abençoa, Senhor. Nos agracia, aumenta a nossa fé. Ajuda-nos, Senhor. Mais uma vez eu te peço, ajuda-nos na pequenez da nossa fé. Pequenez essa, Senhor, que às vezes não é do tamanho de um grão de mostarda. E olha que o grão de mostarda é bem pequeno. Mas, Senhor, que teu filho e que tua filha possa ver que mesmo com a fé desse tamanho, Senhor, elas poderão fazer proezas. Porque o Senhor é aquele que motiva a nossa fé, é aquele que traz à existência aquilo que não existe. Por isso, Senhor, eu quero abençoar o teu filho, eu quero abençoar a tua filha. Senhor, e te pedir, Senhor, pela fé, envia uma palavra tua, Senhor. Como lemos aqui a história do centurião, Senhor, ó Deus, que o Senhor possa estar enviando uma palavra tua, Senhor, para a vida de cada um dos que vão nos ver e ouvir por essa live. Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja salvação para a glória do teu santo nome. Porque eu tenho certeza que o Senhor é o mesmo Deus de ontem, hoje e há de ser eternamente. E eu creio, Senhor, que aonde chegar, ó Deus, essa live, as pessoas vão ver a manifestação do teu poder e da tua graça. Visita, Senhor. Abençoa o teu filho. Abençoa a tua filha. Em nome de Jesus. Obrigado, queridos. Obrigado, queridas, pela sua audiência. Né? Que você possa curtir. Nós também estamos colocando lá no YouTube, né? No canal Todo Dia com Cristo. Nós estamos botando lá o discipulado, que você possa ir lá, possa se inscrever, possa compartilhar, né? Possa dar o seu like lá, o seu curtir, porque aí mostra, né, a relevância da obra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Que Deus abençoe, e que a graça e a paz possam ser com todos.